Com 15 anos, ainda no liceu, comecei a agir. A essa altura fui desenvolvendo o meu interesse por aprofundar o conhecimento da própria realidade individual e fui-me dando conta das injustiças. Era um imperativo da consciência. Eu fazia aquilo como quem respirava. Mas a certa altura, um casal amigo meu desceu a avenida, em frente ao liceu, enquanto davam as mãos. Isso foi denunciado ao reitor do liceu, que os repreendeu e suspendeu. Foram este tipo de ações que me abriram os olhos e me fizeram não ficar parado. Seria contra a minha consciência. Organizei várias iniciativas a defender a paz. Comecei a ter contactos políticos. Fui obrigado a reorganizar os movimentos juvenis, porque os que lá estavam antes foram todos presos. É claro que tive medo. Fui seguido várias vezes. Mais tarde, vim para Lisboa estudar e fui guiado por pessoas muito importantes para mim. Pessoas com um caráter e com um grande sentido de solidariedade. Fui convidado a ser membro clandestino do partido. Mas não aceitei porque era muito distraído e ia ser apanhado facilmente. Fomos interrogados pela FIA. Mesmo assim! São situações em que se tem medo. Qualquer um de vocês teria medo. Mas o problema é se esse medo nos impede de fazer aquilo que achamos justo de fazer ou se esse medo nos faz recuar. O terror era uma arma fundamental da vida. Quando me levaram para o sinistro terceiro andar da sede da FIA, estive 7 dias sem dormir, sob tortura de sono e a ser interrogado. Queriam nomes, só queriam nomes, para conhecer melhor a nossa organização. Comecei a ter alucinações. A ver rios debaixo dos pés, animais a saírem das paredes. Um terror. Mas como não me quebraram, atiraram-me para um cubo na prisão de Loja. O cubo é um buraco escuro, onde mal cabíamos e onde não sabíamos se era dia ou noite. Mas no cubo conseguíamos ouvir muito bem os sons lá de fora. Primeiro, ouvíamos o carro a chegar ao pátio. Sinal que vinham buscar alguém. Depois, o telefone dos cubos tocava. Sinal de que alguém ia ser levado para o interrogatório. O guarda usava o telefone e vinha andar. Eu gostava muito dos meus camaradas, mas de cada vez que o telefone tocava, só desejava que o guarda não parasse à minha porta. It was at nighttime. I saw a welder in the train yard welding on a car or the track. I saw the arc reflecting off of his hood and all the sparks flying. And it was only a few seconds, but that stayed with me for years. People telling me that I couldn't be a welder because I was a girl.
Just like people told me I couldn't ride trains or travel by myself because I was a girl. Nós fomos presas várias mulheres ao mesmo tempo. Agora lembro-me para ti. Tive muitos dias sem dormir. Eles chamavam nomes tão, mas tão feios. Faziam rodas de homens, atiravam-nos de um para o outro até cairmos. E depois no chão batiam-nos ainda mais. Anda lá, anda. Agarravam-me no cabelo. Uma mulher. Ela amarava-me tanto, mas tanto, ficava aquele todo no ar. Quando aquela mulher parava, eu tirava uma pente do bolso e penteava-me. Ela ficava ainda mais furiosa e batia-me ainda mais. Era a barbárie! Eu ficava no chão, sem ser capaz de mexer. Podem me matar, eu posso correr aqui, mas a minha boca não virou uma só palavra. A última coisa que me fizeram, e não consigo esquecer, foi que me escarraram na cara 3 vezes. Eu entrei no carro da Pi e fiquei entalada entre eles, no banco de trás. Era verão. Eu tinha uma saia curta e estava sem roupa. Mal o carro começou a andar, vi do meu lado direito com uma mão na boca, assim, e eu dei-lhe um sapato. Do lado esquerdo começou a rir, olhava em frente e ria-se histericamente. Eu pensei que ia ficar para mim, mas não ficou. O mesmo Pi do meu lado direito volta a pôr a mão na minha coxa e começa a rir. Nesta altura dói-me dar-me safanão e senti um nojo, mas um nojo. Para além de ser um homem, não era um homem qualquer. Era um homem que faz parte da polícia política, na qual se apoia todo o regime. Maior nojo. O inspetor Martano, que à frente, calado, vira-se para trás e diz: como se esta cena não tivesse sido toda premeditada com eles, com o inspetor, para me poderem desmoralizar antes do interrogatório. Estes tipos não levam uma palavra minha. Eu não abro a minha boca. Durante 6 meses, disse sempre o mesmo. Estou presa por engano. Isto é um grande engano. 6 meses em isolamento, entre 4 paredes. Não me deixavam ir ao recreio e não me deram nunca nada. Nem lápis, nem livros, nem papéis, nem tintas, nada. Estive sozinha. Nos meus pensamentos, sempre. Estava sozinha, mas não estava sozinha. Tinha uma companhia que hoje em dia é difícil de descrever e que nem eles podiam imaginar. Era a companhia de todos aqueles que cá fora eu sabia que estavam comigo. Eu sabia que naquele momento e a cada hora havia alguém que cá fora estava solidário comigo. E isso foi muito importante.
já tinha fugido várias vezes daqueles cabrões da PIDE. Tive 3 mandatos de captura. Soube depois, as pernas sempre a tremer como gelatina. Mas eles nunca me apanharam, que eu era um atleta. Se não fosse, tinha ficado feito no moito. Mas dessa vez foi diferente. Logo no início da minha fuga, apercebi-me que uma suposta amiga extremamente revolucionária que pertencia ao meu grupo era de fato uma infiltrada do regime. Quando ela tentou travar a minha corrida, apercebi-me de tudo e ainda lhe gritei: "Tu és desses gajos!" A partir daí, começamos a receber, cada vez mais vezes, a visita da PIDE à casa onde eu vivia, uma espécie de comuna de estudantes. Fui expulso do Instituto Comercial de Lisboa junto com mais 4 colegas. E claro que fui chamado para a tropa no Regimento de Artilharia número 5. Não foram na conversa, e o que os ricos do papagaio me trouxeram foi, desta vez, no Regimento de Infantaria número 6, em Penafiel, uma segunda recruta. Assim que a concluí, fiquei a saber que ia ser enviado para o norte de Angola, uma das zonas mais perigosas da guerra. Decidi desertar. Foi-me dado um permisso para ir à Beja a despedir-me da família, uns dias antes de embarcar. Era óbvio para mim que alguém como eu, que lutava contra a guerra colonial, não podia pegar uma espingarda para matar aqueles que eram os libertadores das antigas colónias portuguesas. Aproveitei a curta estadia na minha cidade para fazer os preparativos necessários para dar o salto e fugir para a Dinamarca ou para a Bélgica, onde tinha pessoas amigas, positivas também, que me iriam acolher. A minha mãe só pretendia-se de estar a comprar roupa quente. Ora ia para Angola, onde fazia tanto calor, mas a maior parte da minha família sabia que eu ia desertar. O pasaporte tive que arranjar novo falso, porque o verdadeiro tinha dado a um colega que também queria desertar, meses antes. Ele cruzou a fronteira com o meu nome e apenas lhe colou uma fotografia sua, retirando a mim. Mas a fuga dele acabou por ser uma coisa muito trágica para mim. A notícia veio no jornal Diário Popular, que falava da morte de um português, que seu nome Florivaldo Aiola Monteiro, na Suíça. Claro, era o nome que estava no passaporte dele. Na tabacaria 77, a mais movimentada de Beja, comentou-se o meu falecimento e houve até quem tivesse feito luto por mim. O passaporte novo arranjei limpo por um grupo na clandestinidade, opositor do regime ditatorial. Depois fui eu que tive que fazer tudo para a solução. Com a máquina de escrever, inventar, cortando, com publicidade, destino de guerra, um falso calendário que me iria permitir a saída de Portugal na Revolução Rural de Segurança, completando com exclusividade. Ainda que tive feito com velocidade e vigor, enganei-me numa vez, que em vez de dinheiro, acrescentava qualquer coisa mais parecida com isso. A fuga deu início com o motivo da passagem de ano de 1971 para 72.
altura en que un amigo meu me levou de automóvel desde Beja como electricista na fábrica Consolar, situada na Avenue de la Couronne. Hacía parte do sistema eléctrico utilizado en Guinda. Eu sempre me fui presa. Eu fui Portugal. Eu estava sozinha. A gente daqui apontou para uma cidade jovem e disse: daqui tu não sai, eu não sei por aí. Eu consegui viver. Eu tive de manter a organizada. Havia à volta. Presa apenas para tentar aprender o que eu ia dizer. E dois e três, era uma vez soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Vieram com o papel, vieram um falso. Não! É que das coisas, vai ensiná-lo. Eu arranquei a fazer a mão. E ele saiu a tentar cuidar no mar. Quando voltou, eu tinha arranjado o papel. Ele começou a espantar. Não reagi. Fiquei com a mão de volta. Eu estive 16 dias sem dormir. Quando estamos sem dormir, começamos a sentir a cabeça um pouco de tudo. É como um barreiro. Vai enfiando na cabeça cada vez mais. E deixa-me saber onde estamos. Temos alucinações. Eles tinham gosto. Mas para sofrer.
aos 16 anos de idade, jurei pela minha honra e fidelidade à nossa bandeira e à nossa pátria. Na instrução militar, rapidamente passei a fronte. Fui incorporado numa unidade do nosso exército, onde dediquei os melhores anos da minha vida, em luta contra aqueles terroristas. Eu, Fernando Araújo Gouveia, tudo sacrifiquei. Saúde, horas regulares de descanso e alimentação, convívio familiar e férias, numa luta insana e pertinaz contra aqueles terroristas. O seu funcionamento até foi descoberto por mim em 1952. O meu crime foi ter assimilado os métodos e táticas desses comunas e ter estudado e proposto um plano de luta contra a sua atividade, de forma a eliminar a sua nefasta e perigosa infiltração no nosso país. Alistei-me na Polícia de Informação do Ministério dia 1 de junho de 1929 e até a data da minha detenção, 20 de abril de 1954, não foram comunicadas ou descobertas todas as minhas funções, muito menos como inspetor. Naturalmente, aguardo até hoje por alguma culpa, já que nada de concreto foi ainda apresentado. Ora, eu devo informar Vossas Excelências que de facto a minha subida foi a pulso. Não tem podres nem nada que me envergonhar. Não devia ter sofrido qualquer complexo de culpa. Tenho a consciência limpa e descansada. A passividade da nossa corporação apenas significava ser disciplinado e respeitador das Forças Armadas, com quem colaborava, tanto no continente como no ultramar. Nós, os verdadeiros homens da DGS, fomos sempre assim, mas estes comunas vão condenar uma prisão perpétua naturalmente. Estou na perspectiva de uma terceira idade de miséria. É paga por uma vida dedicada ao serviço da nação e na defesa do mais sãos princípios da ordem, da paz e do bem-estar do nosso povo. Nem verdadeiro nome deles eu sabia. Eu chamava eles de tio, mãe, tia, pai, tudo assim. Eu me demorei anos para descobrir que eu não sabia nem os nomes. Quando descobri, achei um absurdo. Como é que eu sou filha de alguém e não sei o nome dos pais? Eles me contaram que alguns militares que não gostavam da gente. Minha mãe contou várias coisas da minha infância. Eu esquecia, ia lá e perguntava de novo. Tortura é uma coisa muito sacana, porque você leva ela pro resto da vida. Eu sempre tive a questão, mas eu fui torturada ou não? Eu achava que a sociedade me devia alguma coisa, porque se eu não tivesse deixado o golpe acontecer, eu não tinha sofrido isso. Quero vingar, quero punir e quero reparar do que me fizeram. Não tem ponto final.
Como é que tem um final documentado, por exemplo, que meu tio levou um tiro pelas costas, na coluna, ficou paralítico. Levaram ele pra Brasília. Torturaram ele não sei quanto tempo e ele morreu assim? Como é que tem um final? Não tem o corpo dele. Ele só tem uma foto estufada dele. É isso que existe. Muito tempo. Estava de viver. Bem e mal. E é viver de tutorial. Entrava na casa das pessoas e matava. Eu, se sou criança na altura, era, na verdade, bem simples. Eu via aquelas pessoas e pensava, se eles sabem, ou se eu falar alguma coisa, eles vêm à minha casa e matam metade da minha família. Já mataram uma parte, acabam com o resto. Um dia, de repente, perdi um pouco da minha inocência. Aos 7 anos. É muito cedo. Aquele dia que eu me recordo melhor e nunca vou esquecer é o rosto daquele rapaz. Eu nunca esquecerei aquele rosto. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça dele e atirou. O meu pai morre ali. Meu Deus. Será que isso aconteceu mesmo? Ou será que eu imaginei coisas? Será que eu vivo noutro planeta? Foi um assassinato brutal. Despiram e estive sempre nua. Fui torturada toda a noite, nua e. Desculpem, mas eu fiquei toda urinada, com vómitos na minha roupa. Sabem o que eles me fizeram? Para eu falar, sabem o que eles me fizeram? Deram-me choques aqui, 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 aqui e aqui. E enquanto eles nos torturavam, foram até à minha casa buscar os meus filhos.
levar os meus filhos com 4 e 5 anos para ver o pai e depois a mim. Quando a minha filha me viu, perguntou-me: "Porquê é que tu estás azul e o pai está verde?" Olhei para o meu corpo e dei-me conta que ele estava todo roxo e azul de tantos hematomas. Os meus filhos foram levados para uma casa de repressão e mais tarde para uma casa de um conhecido delegado. Lá ele continua a torturá-los porque tortura não é só física, pode e também é psicológica. O meu filho regrediu, ficou novamente um bebê. Minha filha cresceu à força e se afeta até hoje. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. I remember the long walks, walking through gravel, walking through the train gravel and finding my footing, right? You're in this new environment where you have to be extra careful and all of your senses have to be alert because you want to make sure you're not spotted by the police or unfriendly workers. You don't want to get hit by a train because sometimes they're moving cars and it's silent. You are looking out for a place to hide and looking out for your actual ride. So there's all these different things that, as a person who's anticipating this ride on the freight train, you have to really have your senses really alert. Your sight, your sound, your vision, and your sixth sense. The rules concerning men: do not sleep in the same area. Do not fall asleep in the same area. Do not trust them. Ask which direction they are headed. Ask a lot about their female relation. Do not let them touch you at all. When shit gets weird, leave immediately, no matter what. Do not sleep with them. Speak up immediately. In its default form, life is uncomfortable. If you can't accept that, you're not going to be happy. It's almost like you don't accept reality. It's like you don't accept life. I guess that's why I left. Eu sabia que procurava o que inicial. Só depois de abrir a porta. Mas claro que esperava a final. Eles perceberam depois de algum tempo. Como se deu. Ficaram curiosos e apontaram-me logo com 2 armas à cabeça. Diziam: mãos ao ar, mãos ao ar. Vais morrer, desgraçada, vais morrer! Não encontraram nada. Eu não sei cinzas e a máquina de escrever. Mas estive presa no meu quarto. Das 4h30 da madrugada até às 10 da noite seguinte. Para ir à casa de banho, era de porta aberta. E não cuidava de qualquer alimento. Quando fui para a pia, a capela disse-me de forma cínica: faça o favor de entrar, esta é a sua casa. Depois, começaram com as provocações novamente. Vieram 2 mulheres que me avistaram toda. Levaram-me para Caxias, colocaram-me numa sala grande com um armário. Tiraram-me tudo. Estive ali 17 dias em isolamento. Ia todos os dias a ir e a vir em preços. Eu sabia que ia voltar para a vida. Não tinha medo. Contratino que diz:
Daqui a só vai para a morte ou direto para o manicômio. Não tem outra alternativa. As pessoas vão lá fora dizer que não falaram, mas falam. E mais, enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. Tudo o que fizer no chão, ou pisa ou limpa com a própria roupa. Eu quero isto limpo. Estive vários dias a sofrer com a tortura do sono. E ele cinei muito. Via coisas, ouvia gritos de doença. Um dia, deram conta que eu ainda lá estava, sem comer. E chamaram a Leninha para me bater. Eram uma mulher e alguns homens. E revezavam. Depois de toda aquela porrada, questão e tratamento, fiquei sozinha. E vontade de expor. Eu abaixei, comecei a urinar. E de repente eles apareceram. E eu levantei-me logo. Foi por causa disto tudo que fiquei incontinente para o resto da vida. Comecei a ficar sem roupa, porque usava a minha própria roupa para limpar a chão. Fiquei em combinação, mas nunca falei. Levaram-me para Caxias, embrulharam a minha roupa suja e entregaram-me. Eu lavei, consegui que secasse toda. Foi por causa disto tudo que fiquei em combinação. Depois voltei para a pista. Lá veio a Leninha. Murros e pontapés sem fim quando me despia. Fiquei nua. Nunca falei. Entraram imensos espíritos para me ver nua. Eu desesperei e comecei a gritar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monstros, 10 canalhas! Pensei que ia morrer. Vestido nua, comprido, sem poder lavar. E sem fim a levar porrada. Sempre. Pensei que ia morrer. Matem-me. Matem-me. Acabem comigo. Eu não tenho nada para vos dizer. Ninguém pode obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Como membro da profissão médica, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar dos meus doentes serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia dos meus doentes. Não permitirei que considerações sobre sexo, idade, origem étnica, nacionalidade, filiação política, orientação sexual ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Respeitarei os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte do doente. Guardarei respeito aos meus mestres, alunos e colegas pelo que fizeram. Partilharei os meus conhecimentos médicos em favor do desenvolvimento dos cuidados de saúde. Cuidarei da minha saúde em benefício, para assim poder aplicar melhor os cuidados de saúde. Não usarei os meus conhecimentos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob palavra de honra. O meu nome é José Lino Coutinho e fui tenente médico, ginecologista.
Exerci medicina durante a ditadura no Brasil e confesso-vos que cometi várias falhas em relação a este juramento de Hipócrates que acabei de preferir. Mas não me julguem já. Calma. Fui responsável por monitorar e controlar os processos de tortura, atestando a sua sistematização entre 1964 e 1985. Os laudos forenses emitidos por mim provam as práticas de tortura que se cometiam naquele tempo. Mas não me julguem. A maioria dos presos políticos saía da prisão ou das sessões de tortura com hematomas multifocais, com queimaduras, com manchas provocadas por espancamentos ou por choques elétricos, com fraturas ou com sinais de suspensão. Mas o método aplicado era científico. Os traumas físicos e psicológicos provocados por eles. Porque eram eles. Eles baseavam-se na aplicação doseada de um sofrimento. De um sofrimento dentro do limite exato da resistência humana. Mas a verdade é que aconteceram paragens cardíacas e abortos provocados por espancamentos ou por choques elétricos. Como o caso de Manádia Lúcia. Quem me lembra perfeitamente que perdeu o seu bebê após ser torturado. Mas não me julguem. Ela não me disse que estava grávida, ela só disse a eles. Não me julguem. Os traumas físicos e psicológicos provocados por eles eram essenciais para os processos de verdade, de memória e de justiça. O von der Weide, no tribunal, testemunhou que todas as vezes que perdeu a consciência foi atendido por mim. Tive de virar a cara quando ele testemunhou. Outro disse que até um jacaré era colocado nas celas. Mas disso eu não sei de nada. A tortura começava sempre com um espancamento. A fase seguinte era o choque elétrico, em que o aparelho utilizado era um telefone de campanha, magneto. Mas alguém testemunhou ainda de que eu seria o encarregado de aplicar estimulantes quando os torturados desmaiavam e que os reanimava para continuar as sessões de tortura. Que eu dava uma trabalheira. Não me julguem. Não me julguem. Eu era apenas um médico a exercer a sua profissão durante os períodos de expressão. Por isso eu atendia a todos, desde oficiais a presos. Eu posso contar-vos que, de acordo com a pressa em se obter informações, ou se achassem que esse preso tinha informações importantes, eles eram colocados em cubículos isolados. Mas não me julguem. Não me julguem. Eu tive a coragem de fazer a denúncia. Os traumas físicos eram apenas um veículo para a pressão moral. Não me julguem. Não me julguem. Também eu quebrei algumas vezes. Eram eles que enquanto torturavam, acenavam ao detido com o fim de tudo. Como um burro, como uma maçã. Só que o fim de tudo para aquelas pessoas era quebrar
quebrar o espírito ou silêncio. Só um bocadinho, dê-me só 2 minutos, por favor.